Eu sou Vanessa, meu nome é Vanessa, sou neuropsicopedagoga. E eu gostaria, desde já, de agradecer ao convite do Instituto SES. Para mim é uma honra estar aqui falando sobre duas coisas que eu gosto muito, que é a neuropsicopedagogia e a superdotação. Então, eu vim aqui e agora eu quero compartilhar um pouco com vocês, né, do meu trabalho, da avaliação neuropsicopedagógica na identificação do superdotado. Então, vamos falar hoje sobre avaliação neuropsicopedagógica em superdotados. Eu já me apresentei um pouco, sou graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará, pós-graduada em Neuropsicopedagogia, e atualmente eu trabalho como neuropsicopedagoga clínica, atendendo crianças de 2 a 12 anos, com dificuldades de aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento, TDAH, superdotação, né? E o meu propósito, eu gosto de colocar sempre que o meu propósito é ajudar crianças a alcançarem seu potencial. Então, antes de iniciar, eu gostaria de falar um pouco para vocês qual é essa minha relação com a superdotação, porque é uma coisa assim, que para mim é bem especial, né? Eu tive contato com a superdotação já no finalzinho da minha pós-graduação. Eu escutei de um professor ele falar um pouco sobre isso, e aí eu já fiquei muito curiosa para saber mais. Busquei por uma formação sobre identificação de altas habilidades de superdotação, e foi aí, de fato, que eu conheci sobre a superdotação, né? Antes mesmo de finalizar a minha pós. Então, foi o momento que eu tive contato com os relatos, né, das famílias que colocavam sobre a dificuldade de encontrar profissionais que conhecessem sobre a condição, né? Que os acolhessem, né? Que fizessem uma avaliação adequada, uma avaliação completa das suas crianças, que ajudassem nesse processo de incluir essa criança na escola. Então, foi nesse momento, foi nesse curso que eu me identifiquei bastante e eu falei, poxa, eu quero, né, saber muito mais, eu quero ajudar a tirar essas crianças, né, da invisibilidade. Eu falo que crianças porque é o meu público, né? Eu trabalho com crianças de 2 a 12 anos, mas a gente sabe que é bem desafiador mesmo essa questão da avaliação, de você conseguir identificar e ter um conhecimento de fato sobre o assunto. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação neuropsicopedagógica e eu vou mostrar para vocês alguns dos instrumentos que a gente utiliza, vou utilizar o caso de um dos pacientes que eu avaliei para ficar tudo bem claro para vocês. Então, vamos lá. Neuropsicopedagógica, o que geralmente, quando eu falo por aí que eu sou neuropsicopedagoga, né, já surge essa dúvida. Mas o que é isso? O que é neuropsicopedagogia? Né? Então, segundo o artigo 10 do Código de Ética da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, a neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar, fundamentada nos conhecimentos da neurociência, psicologia cognitiva e da pedagogia, e tem como objeto formal de estudo a relação entre o sistema nervoso e a aprendizagem humana, em uma perspectiva de reintegração pessoal, social e educacional. Mas, falando de uma maneira mais simples, como eu gosto de explicar, né, para os pais quando eles chegam para buscar uma avaliação, mas o que é? Olha, o trabalho é o seguinte, o neuropsicopedagogo, ele vai investigar o que está sendo barreira na aprendizagem do seu filho, né? Então, o nosso processo de estudo, nosso foco de estudo aqui é a aprendizagem, a relação do cérebro, do sistema nervoso com a aprendizagem. Como que esse cérebro aprende? Quais são as dificuldades? O que está sendo barreira para que essa criança não consiga aprender? E aí, quando a gente identifica quais são essas barreiras, a gente já vai trabalhar num processo interventivo para eliminar ou amenizar essas barreiras. Então, um exemplo bem simples. Nós temos crianças com dificuldades de aprendizagem e com transtornos de aprendizagem. E são coisas bem diferentes, isso é muito importante a gente pontuar. Porque uma criança com dificuldade de aprendizagem, ela pode ter essas dificuldades por uma questão emocional, que um tratamento com psicólogo, ela consegue resolver, consegue melhorar o seu emocional e
conseguir avançar na aprendizagem, pode ser por uma questão de metodologia utilizada na escola ou pelo professor, e aí, dentro da nossa avaliação, a gente identifica essas coisas. Se a criança tem um problema por conta da metodologia utilizada que não alcança, o que a gente faz? A gente trabalha essa criança, procura qual é a melhor estratégia para que essa criança consiga aprender e ela vai eliminar aquela barreira, ela vai conseguir avançar. Agora, quando a gente se depara com uma criança que tem transtornos de aprendizagem, a gente não vai conseguir eliminar por completo aquelas dificuldades, mas a gente vai trabalhar, estimular para que aquele cérebro encontre uma nova rota para que aquela aprendizagem aconteça. A gente vai trabalhar estratégias para que aquela criança com transtorno de aprendizagem, ela consiga avançar na aprendizagem. Então, essa é a diferença. Então, o nosso trabalho é muito mais voltado para a questão da aprendizagem, compreender a criança, o seu cérebro, como que ela aprende. Isso aqui a gente sempre deixa bem claro, assim, logo no início, né, quando os pais eles vêm procurar por avaliação. E aí, quando a gente fala na avaliação neuropsicopedagógica em superdotados, o primeiro passo é conhecer a condição. Porque a gente sabe que se a gente não conhece uma coisa, vai ficar muito difícil avaliar, né? Então, como eu falei para vocês no finalzinho da minha pós-graduação, eu entrei em contato, eu tive esse contato com a superdotação e eu comecei a estudar muito sobre isso. Fiquei assim bem curiosa, bem motivada. Então, o meu artigo da conclusão da pós foi sobre superdotação. E assim, eu estava tão motivada que eu escrevi em uma semana o meu artigo, foi um recorde. Então, o que eu trouxe, né, no meu artigo? Sujeitos com altas habilidades de superdotação, por que o neuropsicopedagogo precisa estar preparado para lidar com este público? E eu trouxe esse tema justamente pensando lá naquele curso de formação lá sobre identificação de altas habilidades de superdotação, quando eu vi tantos relatos das famílias sofrendo por conta, né, da dificuldade para encontrar profissional que avaliasse, dos diagnósticos errados. Então, o primeiro passo, quando a gente fala de avaliação em superdotação, é conhecer a condição. Então, para avaliar, é preciso a gente conhecer o que é altas habilidades de superdotação, quais são os mitos que envolvem essa condição, quais as características da pessoa superdotada e conhecer, né, essa questão da dupla excepcionalidade, tá? Então, os dois palestrantes que já iniciaram aqui já falaram sobre isso. Eu vou falar um pouquinho, né, brevemente, até porque algumas pessoas não estavam aqui no início. Mas o conceito, né? Aqui nós temos o conceito do material do MEC, em que ele diz que os alunos com altas habilidades de superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das áreas seguintes, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e arte, além de apresentar grande criatividade e envolvimento na aprendizagem e na realização das tarefas em áreas de seu interesse. Então, quando a gente vai avaliar, a gente precisa ter em mente isso, certo? O que é altas habilidades? Conhecendo esse conceito, a gente precisa partir para a concepção de inteligência, né? Então, nos meus estudos, duas pesquisas que me ampararam nesse meu estudo, né, e que eu vi que as pessoas realmente comentavam bastante nos estudos científicos, era a questão de Gardner sobre as inteligências múltiplas, que inclusive o Lucas já explicou para a gente ainda agora um pouquinho, e a concepção proposta por Joseph Renzulli da teoria dos três anéis, né? Então, isso também é importante a gente ter um conhecimento na hora de avaliar, né? Entender que, para que a gente consiga identificar o superdotado, a gente precisa olhar mais a fundo, perceber o envolvimento dessas três características. Então, o superdotado, para ele ser considerado superdotado, a gente precisa que ele tenha um envolvimento com a tarefa, tenha criatividade e tenha capacidade acima da média. Então, essa teoria, como o Lucas já explicou também para a gente muito bem claro, assim, é importante na hora da gente avaliar uma criança, ter esse conhecimento na hora da gente avaliar uma criança com suspeita de superdotação. E aí, então, a gente entra nos mitos, né? Estão falando, assim, durante os meus estudos, uma coisa que me chamou muita atenção foi essa questão, essa palavra, invisibilidade, né?
Por quê? Porque por conta desses mitos, muitos superdotados eles não são avaliados, né? Eles não têm os seus direitos, eles não são estimulados, porque as pessoas acreditam em alguns desses mitos. Por exemplo, que são pessoas raras, né? Que se autoeducam, não precisam de ninguém, eles aprendem tudo sozinhos. Só existem classes privilegiadas, só tiram 10 em todas as disciplinas, não são alunos com necessidades educacionais especiais, não possuem dificuldades em nada. Então, eu trouxe só alguns desses mitos. E por a gente ter uma propagação muito grande desses mitos, muitos desses sujeitos permanecem na invisibilidade. Né? A gente não consegue enxergar esses sujeitos superdotados que não são da área acadêmica, a gente não consegue enxergar. Para a gente vai ser muito mais fácil enxergar dentro de uma sala de aula a criança que tira 10 em tudo, a criança que consegue responder tudo, que tem uma memória muito boa. E aí eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês de um garotinho superdotado que participou do programa do Luciano Huck, o Pequenos Gênios, e eu vou passar agora aqui para vocês. Luanzinho, nota dos seus 10 anos, centro do palco para o Luan. Valendo. 42 mais 25. 67. 67 menos 21. 46. 46 dividido por 2 mais 121. 144. 144 dividido por 12 mais 17. 29. 29 mais 11 vezes 8 mais 73. 393. 393 menos 273 dividido por 12 mais 59. 69. 69 dividido por 23 mais 37 vezes 5 mais 93. 293. 293 menos 13 dividido por 7 mais 10 vezes 13. 650. 650 mais 232 menos 782 vezes 16 mais 200 dividido por 90. 20. Certo. 20 vezes 17 mais 240 dividido por 29 mais 149 vezes 10. 1690. 1690 menos 450 mais 760 dividido por 20 mais 260 dividido por 18 mais 149. 169. Certo. Caraca, moleque. Então, gente, vocês podem ver aí como é incrível, né? Como o cérebro dessa criança processa informação, ele consegue fazer um cálculo de cabeça e é muito rápido, e assim, cálculos grandes demais. Então, se a gente perceber, a mídia muitas das vezes reforça esses mitos, porque a gente vê essas crianças em foco na mídia, né? As crianças que conseguem responder tudo com muita rapidez, que têm um conhecimento muito grande, né, sobre a área acadêmica, e a gente sabe que não é só isso, né? A gente vai ter crianças superdotadas que não estão na área acadêmica, que vão ser realmente mais para a área criativa, intelectual, psicomotora, e é por isso que a gente precisa ter esse conhecimento, justamente para que isso nos ajude, nos auxilie no processo de avaliação e a gente tenha um olhar mais atento para aquela criança, saber que não é só isso, né? Que a superdotação não é só a criança excelente em tudo, que só tira 10 em tudo e que não tem dificuldade, certo? E aí um outro ponto importante, as características, que inclusive a doutora Fernanda falou ainda agora, né? Cada superdotado tem características próprias, ou seja, não são todas iguais. Você pode colocar 10 crianças superdotadas e avaliá-las, né? Elas elas não vão ter todas as mesmas características, certo? E isso não quer dizer que então, algumas delas não serão superdotadas. Elas têm características próprias. Então, a gente precisa também estar atento a isso, porque às vezes muitas das pessoas utilizam da comparação. Mas fulano ali é superdotado, ele é superdotado, né? Ele é assim, assado e cozido. Essa criança aqui não tem nada disso, ele não é superdotado. Então, a gente precisa entender que mesmo dentro da condição, crianças dentro da mesma condição, elas vão ter características próprias. E aí, quando a gente fala de características da superdotação, a gente tem algumas delas aqui listadas,
como a questão da precocidade, o senso de humor desenvolvido que a doutora Tereza falou logo mais cedo, tendência ao isolamento, liderança, memória muito bem desenvolvida, gosto pelo desafio, habilidades em áreas específicas, capacidade de avaliação e julgamento. Então, assim, são bastante características que a gente precisa conhecer e estar atento na hora de avaliar. E então nós entramos aqui na questão da dupla excepcionalidade, né? A gente sabe que muitas crianças superdotadas, elas recebem diagnósticos errados. Um assim bem simples, bem fácil da gente comentar aqui é a questão, por exemplo, do TDAH, que inclusive a doutora Tereza Bultmann falou na sua palestra. E é por isso que a gente precisa conhecer que existe essa condição, que a criança superdotada, ela pode ter uma outra condição, um transtorno. Aqui nós podemos ver alguns exemplos: altas habilidades de superdotação, com deficiências sensoriais, né? Altas habilidades de superdotação em transtorno do espectro autista, a questão das altas habilidades com TDAH, e sim, a questão das altas habilidades de superdotação com os transtornos de aprendizagem. Crianças superdotadas, elas podem apresentar transtornos de aprendizagem. Então, se a gente não conhece sobre isso, a gente pode muito bem errar numa avaliação, né? Fazer um encaminhamento errado. Mas outra coisa importante, não é só a questão da dupla excepcionalidade, mas existem algumas confusões também. Uma colega minha neuropsicopedagoga, está avaliando, né? Avaliou agora 2 crianças, irmãos, são gêmeos, e logo no início, assim, ela me procurou por não ter muita experiência, e aí a gente foi trocando, eu fui conversando com ela. E uma coisa importante, os pais colocaram que no início teve uma suspeita de TEA, né, o transtorno do espectro autista, mas que já tinha sido descartado, que eles nem queriam que ela avaliasse isso, né? E aí ela pegou e disseram assim, não, ele já está lendo, a criança tem 4 anos, já está lendo, e a gente quer, porque eu acho que ele é superdotado. Então, ela iniciou uma avaliação voltada para a questão da superdotação. E aí eu fui colocando para ela, eu falei, olha, existe a questão da dupla excepcionalidade, tu tem que estar bem atenta a isso. A própria escola já comentou, né, que a irmãzinha teria comentado que o irmão tinha TEA, por isso que ele tinha alguns comportamentos. E às vezes a gente lida com isso, né? Pais que têm essa dificuldade de aceitar o diagnóstico da criança, ou que não querem aquele diagnóstico e procuram por outro. Então, recentemente, conversando com ela, ela falou assim, olha, Vanessa, eu estudei bastante, eu já estou concluindo a minha avaliação e eu percebi que ele está muito mais voltado para a questão da hiperlexia, né, do que para a questão da superdotação. Então, uma criança que pode estar dentro do espectro do autismo, né, e tem a questão da hiperlexia, que é esse foco na leitura, né, nas letras. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, estudar bastante, porque pode acontecer. E esses diagnósticos também errados que vêm de outros profissionais e chegam até nós. Então, a gente precisa ter bastante conhecimento sobre o assunto. Então, a gente vai começar aqui a falar sobre o processo de avaliação neuropsicopedagógica. Isso aqui é uma conversa que eu sempre tenho com os pais das crianças que eu atendo, né? Logo quando eles me procuram, a gente faz uma conversa, uma consulta online, principalmente para a gente conseguir entender. Eu escuto primeiro aquela família, entender qual é a queixa daquela família, identificar se realmente é um caso para mim avaliar, ou se de repente já tem uma necessidade de passar primeiro por outro profissional. Então, eu gosto sempre de ter essa conversa no início. A avaliação neuropsicopedagógica, a gente atende de 6 a 10 sessões, vai depender muito da criança. Tem criança que a gente consegue avaliar em 6 sessões, mas tem criança que a gente não consegue, então não tem problema, a gente avalia em mais sessões. E a visita escolar, né, que é um ponto fundamental, está dentro desse pacote da avaliação, porque a gente precisa avaliar essa criança, conhecer essa criança em todos os ambientes em que ela está inserida. Então, é importante a gente conversar na escola, saber quais são as dificuldades, o que a escola está visualizando sobre a criança, quais são as queixas, e fazer essa troca, né, com os profissionais da educação. E o que é avaliado? Nós avaliamos linguagem numa perspectiva da neuropsicopedagogia,
funções executivas, desenvolvimento motor, também numa perspectiva neuropsicopedagógica, e as habilidades acadêmicas. E nós não avaliamos função intelectual, inteligência, transtornos de humor e personalidade. Nós temos um código de ética, o neuropsicopedagogo tem um código de ética que elenca tudo o que a gente avalia, o que a gente não pode adentrar a áreas de outros profissionais, certo? E uma coisa muito importante que eu gosto de frisar desde o primeiro momento, quando os pais me procuram. O neuropsicopedagogo, ele não dá diagnóstico, certo? O diagnóstico, ele é um papel do médico, né? Então, algumas pessoas já perguntam assim, então para que eu vou fazer uma avaliação neuropsicopedagógica se não vão me dar um laudo diagnóstico? Como a doutora Fernanda colocou, é muito importante a avaliação multidisciplinar, porque nós temos um profissional de cada área avaliando aquilo que a pessoa tem propriedade no conhecimento, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente avalia e aí a gente consegue identificar prejuízos em outras áreas e quando chega no final da nossa avaliação, a gente já encaminha essa criança para outros profissionais que a gente observou que tem déficits, né? Então, a gente faz um trabalho todo bem completo e a gente passa de 6 a 10 sessões ali, conhecendo aquela criança, avaliando bem de pertinho. Então, é uma avaliação que é bem minuciosa e quanto mais profissionais você conseguir passar para avaliar o seu filho, é muito mais difícil de você conseguir um diagnóstico errado, porque você está tendo uma avaliação, um olhar de cada profissional da área, certo? E qual é o nosso primeiro passo? É a anamnese. A anamnese ela é a primeira sessão que nós realizamos e não é com o paciente, é com a família. Então, é um documento em que a gente vai ter ali identificação, composição familiar, queixa principal, quem encaminhou, histórico de concepção e do nascimento, história médica, familiar, avaliações já elaboradas, as crianças que já passaram por outros profissionais, a gente pede esses relatórios, profissionais que acompanham o paciente, e histórico da vida escolar. Então, a gente passa aqui nessa sessão, às vezes chega até 2 horas. Por quê? Porque a gente precisa conhecer sobre o histórico daquela criança e é só depois dessa anamnese, dessa conversa com os pais, que a gente vai montar um plano de avaliação para aquela criança, certo? Então, como eu comentei com vocês, eu até esqueci, na verdade, de comentar. Finalizando a minha pós-graduação, fazendo um curso de identificação de altas habilidades e superdotação, escrevendo meu artigo sobre o assunto, o meu primeiro paciente foi com suspeita de altas habilidades e superdotação. Então, é uma coisa assim que eu acho incrível, né? Eu acredito muito em Deus, que Ele coloca, né, as pessoas no nosso caminho, nos prepara, né, para ajudar outras pessoas. Então, meu primeiro paciente ele foi com suspeita de altas habilidades de superdotação. E aí eu trouxe um pouquinho para vocês compreenderem sobre a importância da anamnese, né, e dos dados, e conhecer sobre a condição da superdotação. Então, aqui na queixa de encaminhamento, a mãe colocou para mim que ela tinha suspeita de que o filho tinha altas habilidades de superdotação. Ele já tinha passado por uma situação, será que ele tem transtorno do espectro autista? Mas já tinha sido descartado. Então, a gente tem algumas informações aqui e que para algumas pessoas pode ser besteira, mas para a gente, quando a gente está avaliando, é muito importante, porque essas informações nos ajudam a construir o nosso raciocínio clínico, certo? Então, aqui, por exemplo, quanto ao histórico de comportamento, a mãe relata que ele se frustra muito rápido e apresenta muita teimosia. É um menino carinhoso que adora brincadeiras interativas e de cosquinha. Em casa está sempre em movimento, ama trens, fazer atividades de leitura, desenhar, brincar com jogos de tabuleiro, gosta de desafios, falar em inglês e gosta muito de música, até compôs várias musiquinhas. Então, essa criança chegou com 2 anos e 10 meses para avaliação, e aí vocês já percebem que se eu conheço sobre a condição da superdotação, eu já sei que aqui tem informações muito importantes para mim que vão me ajudar a avaliar essa criança, certo?
o histórico clínico, né, que ele faz tratamento, ele tem refluxo, mas não faz tratamento medicamentoso. E aqui, 1 ano e 5 meses, foi o neurologista por suspeita de TEA, mas a mãe não chegou a realizar os exames. Possui laudo da pediatra, que o acompanha desde bebê, descartando essa possibilidade, ela afirma que não apresenta características de TEA. A mãe relatou que ele possui sensibilidade na cabeça, tendo que lavar devagar em relação a certos barulhos. Então, ela me colocou que até na hora do banho, quando ela ia lavar a cabeça dele, tinha que ser assim, bem devagar, porque isso incomodava muito. Então, se eu conheço sobre a condição da superdotação, eu já sei que podem existir essas questões sensoriais. Então, isso aqui já é uma informação que eu colhi na anamnese que é importante para mim. Vai me ajudar mais lá na frente a refutar ou confirmar a minha hipótese, né? E o histórico escolar. Quando eu iniciei a avaliação com ele, ele ainda não estava estudando. Mas nesse processo ele adoeceu, a gente teve que levar mais à frente essa avaliação e foi o tempo dele iniciar na escola, certo? Então, em janeiro de 2013, ele começou a cursar o maternal 2, teve dificuldade para se adaptar, como qualquer criança, certo? Mas depois ele conseguiu ir para a escola normal, adoeceu, passou um tempo sem ir para a escola e depois voltou a apresentar alguns problemas. A professora o chamou a mãe para dizer que percebia ele muito disperso, que ele não interagia com as outras crianças, senão com o amiguinho que morava no mesmo prédio que ele e que estudava com ele na mesma sala, e geralmente era o amiguinho que procurava por ele. Em outro momento, ele chorou muito em sala de aula. E a professora conversou com a mãe e atribuiu o choro ao barulho da música que estavam cantando. Eles estavam cantando uma música bem alta, as crianças cantaram bem alto, então acho que foi isso. E quando ele conversou com a mãe dele em casa, ele disse que não. E ele chorando muito, muito, chegou em casa chorando muito. Ele falou que a música dizia que a água do planeta um dia iria acabar. E ele não queria que a água do planeta acabasse. Isso preocupou demais ele. Então, se eu conheço sobre superdotação, eu sei que crianças superdotadas, sujeitos superdotados, ele tem esse alto senso de justiça, eles têm essa preocupação com questões sociais, inclusive, em alguns momentos, ele mesmo percebeu que ele estava se alimentando dos animais e questionou a mãe. Então, assim, menos de 3 anos, ele já estava questionando que ele estava comendo os animais. E aí ela teve que procurar um acompanhamento com o nutricionista, porque ele já não queria mais comer os animais, né? Quando ela dizia, bora comer o peixinho aqui, né? Vamos comer um franguinho. Então, é muito difícil. Criança nenhuma nessa idade, 2 anos e 10 meses, tem essa percepção, né? E ele já tinha. Então, a mãe conversou na escola, que estava passando por uma avaliação, que depois ela levaria o relatório para a escola, certo? E aí a gente vai para a primeira sessão lúdica, a primeira sessão com o paciente, né? Então, essa é a minha primeira sessão, sempre com o paciente, ela tem que ser muito lúdica, né? Então, é o momento em que o terapeuta e a criança vão se conhecer, em que a gente vai iniciar ali um vínculo, né? E a gente leva, assim, jogos, materiais, uma caixa lúdica, que é justamente para a gente ver quais são os interesses da criança, o que ela gosta de brincar, como é que ela brinca. Nos jogos de tabuleiro, ela consegue ter essa questão da espera da vez, ela consegue obedecer regras. Então, a gente está ali brincando somente na primeira sessão com a criança. Para a criança é só uma brincadeira, mas a gente já está avaliando muita coisa ali, né? Então, aqui tem até uma foto que eu estou avaliando ele, a mãe me disponibilizou para que eu pudesse. E aí, olha só, coisas importantes que a gente consegue avaliar, né? Nessa primeira foto que tem uma criança escrevendo numa plaquetinha amarela, todas as crianças para quem eu levo esse instrumento, elas fazem ali o movimento da curva, acabou, tirou a plaquetinha, apagou, colocou uma nova com uma outra forma. E olha só como a gente consegue. Essa criança aqui não. Ela fez o movimento todo. Quando ela tirou a plaqueta, ela pensou assim: caramba, olha, isso aqui pode virar uma montanha e eu vou desenhar uma árvore aqui no meio. Aí ela desenhou outra plaqueta e disse: olha, aqui dá para fazer vários rostinhos. E assim ela foi fazendo, né? Então a gente consegue avaliar pelo lúdico muita coisa, certo? E aí a gente entra para a aplicação dos testes. Desde o início eu gosto de colocar para os pais
né, até para que eles não conversem com os filhos falando que a criança vai passar por uma avaliação, né, que vai fazer testes e tudo mais, porque as nossas crianças elas já ficam assim, né, meio ansiosas. Você chega falando que vai ser um teste, que vai ser uma atividade avaliativa, e isso gera uma ansiedade, isso pode comprometer o desempenho dela. Então, eu sempre trabalho com eles dizendo que a gente vai fazer desafios. E essa criança que eu avaliei era muito engraçada, assim, quando eu chegava na porta da casa dele, que eu batia, que eu tocava a campainha, eu já escutava assim, ele animadíssimo, e eu entrava na casa dele e dizia assim, bora fazer desafios! Ele queria fazer desafios, então ele tinha um gosto muito grande por desafios, e isso era uma coisa que a gente avalia também qualitativamente, né? Observando aquela criança na hora da avaliação. Então, aqui são alguns testes que a gente utiliza na aplicação, na avaliação da atenção, memória, funções executivas, né? Que é essa avaliação neuropsicológica cognitiva, e ela não é restrita para os psicólogos, neuropsicólogos, então, para os neuropsicopedagogos, então todo mundo pode utilizar, né? A gente utiliza esses testes para avaliação das funções executivas. Tem a observação psicomotora, e por que que a gente coloca que é numa perspectiva da neuropsicopedagogia? Porque a gente sabe que tem um profissional que vai avaliar de fato, né, que está capacitado, faz curso e tudo mais para avaliar essa questão, né? Temos o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, mas o que a gente faz, assim como a linguagem também, a gente avalia numa perspectiva neuropsicopedagógica em que a gente busca identificar se a criança apresenta algum prejuízo ali naquela área. Então, não vai ser uma avaliação como se fosse com uma fono, ou uma avaliação como se fosse um ATO. Não. Mas a gente quer identificar se aquela criança, como é que ela está ali naquele desenvolvimento, se a gente precisa encaminhar essa criança, né, para algum especialista, ou se não, ela está desenvolvendo normal, então tudo bem. Esse instrumento foi um instrumento que eu utilizei com a criança que eu avaliei, de 2 anos e 10 meses, porque algumas das atividades, apesar de ser a partir de 4 anos, são coisas simples que algumas das atividades eles já conseguem fazer. E aqui ele apresentou alguns desempenhos, ó, fraco, né? Ficar em equilíbrio sobre uma perna só por um tempo determinado, saltar sobre uma perna só. Então, o que que foi interessante aqui chamou a minha atenção? Que mesmo o resultado dando fraco, ele tendo dificuldade para fazer ou fazer com ajuda, e isso se tornava um desafio para ele. Ele via que ele não conseguiu, ele ficava assim, e aí na mesma semana, na semana seguinte, a mãe do meu paciente mandava mensagem, olha, ele já está conseguindo, olha aqui, mandava vídeo, porque ele se desafiava, ele queria ficar treinando, era o desafio que ele queria continuar a fazer em casa. Então, ele tinha esse comprometimento e logo ele já estava conseguindo fazer. E isso para outros testes também. Toda vez que ele ficava assim, em dúvida, ele via que ele não ia bem, ele fazia esse desafio com ele mesmo, ficava treinando, não demorava muito, ele já estava fazendo, certo? Quanto às habilidades acadêmicas, estes são alguns dos instrumentos, né, que a gente utiliza para avaliar a questão de leitura, escrita e habilidade de matemática. Então, nós temos o TDE2, que é um instrumento quantitativo. A gente conta com uma pontuação, né, soma a pontuação, ao final temos um resultado. O PROAD eu gosto muito, apesar dele ser qualitativo, mas a gente consegue tirar muita informação ali dos testes que ele apresenta, né, as provas operatórias. Então, são alguns dos instrumentos que compõem a nossa avaliação para avaliar as habilidades acadêmicas. E isso aqui, tanto com a criança com indicação de superdotação ou não, certo? E aí, quando a gente está falando, então, da investigação de superdotação, eu trouxe aqui esses dois instrumentos. O triagem de indicadores de altas habilidades de superdotação, o neuropsicólogo já conversou com a gente sobre isso, né? Ele explicou um pouco mais a fundo, mas o que eu gosto muito mesmo e utilizo é o manual de identificação de altas habilidades de superdotação, né? Nele você encontra escalas e questionários desde a educação infantil até o sujeito já adulto. Então é muito bacana. Tem um exemplo de portfólio também que compõe. Elas fazem uma introdução explicando sobre a questão das características, né? Que a gente precisa estar atento. Então, é muito bacana, desde como escrever o parecer pedagógico. Então, é um material muito completo, eu gosto muito de utilizar esse. E aí entra a questão do portfólio, que é um material que pode, inclusive, ajudar bastante
né, Ingrid, nessa questão da confecção do PEI, porque ele é um instrumento valioso, ajuda a acompanhar o estudante ao longo dessa trajetória, e a criança mesmo, né, o sujeito mesmo vai escrever com você esse portfólio, né? Criar esse portfólio com você, em que vai conter identificação, quais são as formas de aprender, quais são os interesses gerais dele, os interesses específicos, os temas que gosta, que projetos ele gostaria de fazer, então é muito bacana. Além de que pode ser utilizado como instrumento de avaliação na forma dos aspectos das habilidades acima da média, comprometimento com a tarefa e a criatividade. E de mais escalas, quando a gente surge a situação, né, seja uma criança sem identificação de altas habilidades, né, sem queixa sobre isso, uma criança que suspeita que seja TDAH, que seja autismo, tem algumas dessas escalas que a gente utiliza, e também quando a gente suspeita de que tenha, né, a questão da dupla excepcionalidade. A gente utiliza também algumas dessas escalas. Tem o manual do inventário Portage operacionalizado, que inclusive foi um material que eu utilizei para avaliar a questão da precocidade do meu paciente. E assim, o que é muito interessante, não é um material específico para você avaliar a questão da superdotação, mas é aquilo que eu digo, quando você sabe o que você tem que procurar, o que você precisa enxergar, muitos dos instrumentos que não são voltados para isso vão te ajudar, né? Então, esse manual, o Portage, ele é da editora Juruá, e ele avalia o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos em 5 áreas: cognição, linguagem, motor, socialização e altos cuidados. E eu utilizei esse instrumento com essa criança. Então, aqui eu trouxe um pouquinho do resultado dele para vocês verem como foi que eu avaliei. Ele tinha 2 anos e 10 meses, então eu comecei avaliando a faixa etária de 2 a 3 anos. E aí vocês podem perceber que ele estava super bem em tudo, em todas as áreas. Né? Autocuidado ainda estava 80%, mas estava tudo muito bem. Então, como ele estava super bem, avançamos para a faixa etária de 3 a 4 anos. E aí ele continuou mantendo ali um ritmo bacana, ainda já não estava mais na faixa etária dele, mas ele já estava também bem. Percebam que linguagem e cognição está lá já em 90%, né? E como linguagem e cognição foram as duas coisas que ele manteve ali, né, em alta, eu continuei avaliando só esses dois aspectos. Então, na faixa etária de 4 a 5 anos, a linguagem chegou ali a 78%, cognição 90%, e na faixa etária de 5 a 6 anos, linguagem lá em cima, 90%, cognição aqui já em 50%. Então, percebam que uma criança que tinha 2 anos e 10 meses, linguagem e cognição já estava ali numa faixa etária de 5, 6 anos. Então, esse instrumento me ajudou muito a identificar essa questão da precocidade também. E então, passamos para o relatório de avaliação neuropsicopedagógica, em que eu gosto de dizer que o diferencial está na análise. Quando a gente fala de superdotação, o diferencial está na análise dos resultados, porque a maioria dos instrumentos a gente utiliza o mesmo que a gente utiliza com as outras crianças. E aí, o diferencial vai ser na hora da gente montar esse relatório e analisar os dados, né, da avaliação dos instrumentos que nós utilizamos. E o que é importante que precisa conter nesse relatório? Descrição dos instrumentos utilizados, a sintetização dos resultados de cada um dos instrumentos utilizados, informações básicas sobre as acessibilidades de superdotação com embasamento teórico e fazer o fechamento especificando se o estudante apresenta ou não indicadores de altas habilidades, indicando as áreas de destaque do estudante. Então, aqui é um trecho da conclusão do relatório do meu paciente. E aí percebe que eu trouxe aqui a citação da Patrícia Neumann, doutora Patrícia Neumann, falando sobre a questão da sobreestabilidade. E aí foi um momento assim que a mãe da minha paciente chorou, que ela disse assim para mim: Vanessa, esse é o meu filho. Agora eu estou conseguindo enxergar ele, é esse aqui. Então foi muito marcante para mim, sabe? E aí, como eu coloquei aqui, fazer o fechamento especificando que ele tem indicadores em que áreas eu coloco, sendo assim, conforme a definição de Renzulli, fulano apresenta indicadores de altas habilidades de superdotação, demonstra elevados níveis de habilidades acima da média, comprometimento com a tarefa e criatividade nas áreas de linguagem, lógica, matemática e música. Se faz necessário um acompanhamento longitudinal para observarmos os indicadores persistentes ou se em algum momento eles desaparecem.
além de caminhamento profissional especializado, solicito a criação do PEI na escola em que ele estuda. E aí ele foi encaminhado, de fato, para psicóloga comportamental, porque ele tinha a questão da sobressalabilidade, ele tinha uma intensidade emocional muito grande que a mãe não sabia lidar. E aí, em poucas sessões com a psicóloga, eles conseguiram avançar bastante assim, em relação ao comportamento dele. E para finalizar, é aqui que tudo faz valer a pena, né? Eu trouxe um trecho do que ela compartilhou na internet. Quem vê esse pedaço de papel não imagina o tamanho da importância que ele tem. É o relatório da avaliação. Ter esse documento em mãos, para mim, significa uma vitória, pois foram meses de preocupação, de questionamentos, de sofrimento por não entender direito a condição do meu filho. E só quem é mãe sabe o quanto queremos ajudar e proteger nossas crias. Eu quero exaltar os profissionais que me ajudaram na busca por esse entendimento, em especial alguém que, além de grande profissional, se tornou uma grande amiga. Vanessa Print, você foi uma luz em nossas vidas, trazendo conforto, segurança, força em cada informação. Hoje conheço ainda mais o meu filho e me sinto forte para ajudá-lo nas dificuldades e lutar por tudo que for de direito dele. Eu só tenho a agradecer, você é incrível. Então, gente, por isso que é importante a gente conhecer, a gente dar essa assistência, a gente buscar identificar, porque a gente está dando um apoio, um direcionamento. Isso aqui é um ponto de partida para a família muitas vezes vai conhecer a criança de fato, entender aqueles comportamentos e poder buscar a ajuda que a criança precisa e a qualidade de vida, não só para a criança, mas para a família. Então, eu agradeço, finalizo aqui deixando para vocês a minha frase de slogan, meu slogan, que é não existe aprendizagem sem afeto. Então, eu acredito que o afeto é o que embasa todas as relações. E quando a gente está falando de aprendizagem de criança, seja atípica, neuroatípica, a gente precisa colocar muito, muito afeto para que a gente consiga alcançar aquela criança, para que ela consiga e ela acredite no seu potencial, que ela é inteligente, que ela é capaz. Aqui algumas referências e os meus contatos. Muito obrigada.